A torpe ganância é um problema gravíssimo que começou ainda lá no primeiro século. Mas o Senhor Jesus não concorda com nada disso. E ao saber que o Senhor Jesus não concorda com isso, nem você, nem eu, em tempo algum, podemos praticar tal coisa. Porque a torpe ganância, ela leva as pessoas a uma avareza, ao apego demasiado ao dinheiro. Então, elas fazem disso o seu propósito de vida, digamos assim. Só que quem faz isso está totalmente com a consciência deturpada, pervertida, por causa do amor ao dinheiro. Aí, essa ganância leva ela, ou seja, leva uma pessoa a agir assim, a ensinar o que não deve, só para fazer uma graninha, digamos assim. E na verdade são muitos milhões por ano. Então, quem está cometendo esse erro está cometendo esse erro para a sua própria destruição. Porque como é que posso dizer assim? A punição severa de Deus para quem faz tal coisa, deliberadamente falando, essa pessoa receberá a sua justa punição desse erro. Porque é um erro. E esse erro não pode continuar. Nem você, nem eu podemos aceitar quem comete esse erro. Principalmente os pastores, bispos e apóstolos hoje do século XXI. Que infelizmente muitos deles caíram nesse engano. Mas eles continuam. Por quê? Traz lucro financeiro para eles. E é isso que eles gostam. Porque eles gostam do dinheiro, querem mais e mais e mais. São como sanguessugas, sempre querendo mais. Nunca estão satisfeitos com pouco, querem arrancar mais. E eles têm uma membresia em suas denominações, ou seja, em seus templos construídos por muçulmanas, para fazer isso. Então, eles inventam coisas, frases, deturpam as escrituras, fazem enlações do Velho Testamento com o Novo Testamento, principalmente por causa dos dízimos, de onde eles tiram 10% do salário das pessoas para eles. Os templos construídos por muçulmanas hoje, com o CNPJ e tudo, que é um templo institucionalizado, para agir como se fosse uma empresa, para adquirir dinheiro. Esse é o objetivo. Então, esse objetivo é errado, tanto para você quanto para mim. Não podemos aceitar isso em tempo algum, porque existem vários textos nas Escrituras falando claramente sobre isso, para não cometermos esse erro, esse engano. Isso é um estelionato, digamos assim. Então, não podemos compactuar com isso. Ninguém pode ser cúmplice disso, ou conivente, ou participar, ou dizer amém, ou tolerar de boa mente quem esteja exercendo essa torpe ganância. Então, isso é errado. E para evidenciar que isso é errado, eu vou ler um dos textos aqui das Escrituras que falam sobre isso. Vamos ler aqui na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo... deixa eu ver aqui. Versículo... tô com ele aqui não. Versículo... Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Onde está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. Porque
existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, eles ensinam o que não devem por torpe ganância. E aquilo que eles ensinam por torpe ganância, as pessoas aprendem isso. Acham que isso é bom. Mas é um ensinamento errado. Não tem nada a ver com a sã doutrina do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca ensinou a ninguém a fazer tal coisa. O Senhor Jesus nunca estimulou a você ou a mim ou a ninguém a fazer tal coisa. Porque Ele sabe que isso é errado. Esse procedimento é errado. Não pode ter ninguém que dê lugar ou ocasião a esse ensinamento. É errado. Então, é preciso que agora as pessoas saibam disso. Porque já está escrito. Esse texto que eu li aqui é apenas um, existem outros. Então, ninguém que está em Cristo pode ter esse intuito ganancioso de ensinar o que não deve por torpe ganância. É errado, é totalmente errado. Então, é preciso agora que isso se esclareça. O seu entendimento, para o seu entendimento, isso é bem claro e simples. Não há dúvida a respeito disso. Então, se não há dúvida a respeito disso, você não pode compactuar com isso. Você não pode estimular que isso continue acontecendo. Não, você tem que parar. E você tem que exortar aqueles que cometem isso a parar também. Todos têm que parar. Porque isso é absolutamente errado. É um erro. Insistir nesse erro é uma teimosia, uma rebeldia para com a sã doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Então, é preciso que se entenda isso hoje. Então, desde o primeiro século isso está acontecendo. Isso só veio passando século após século até chegar ao século XXI, hoje que estamos. Então, a situação é muito grave. Então, ninguém pode aceitar isso. É errado. Chegou a hora de acertarmos, de pararmos com esse erro. Temos que parar de estimular esse erro. Temos que parar de deixar com que esse erro continue. É preciso que agora esse erro possa ser desfeito. É preciso cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. Cabe a você e a mim agirmos assim, ensinando o que se deve por causa da própria sã doutrina do Senhor Jesus. Porque a sã doutrina do Senhor Jesus, ela ensina a não sermos assim. Ninguém pode praticar isso em desacordo com a doutrina do Senhor Jesus, que você e eu devemos aprender e praticá-la. E usar essa sã doutrina para exortar a esses que ensinam que não deve por torpe ganância hoje. Eles têm que cair em si e cair na real. Porque eles não podem continuar assim, porque isso é errado. E ponto final. Essa questão está fechada, pessoal, pelas Escrituras, pelo que o Senhor Jesus falou, pelas epístolas dos apóstolos, enfim. Está fechada de forma definitiva. Ninguém pode tirar o ponto final e acrescentar uma vírgula, um mais, um entretanto, um portanto, não sei lá o quê, para tentar legitimar essa prática errada de ensinar o que não deve por torpe ganância. Então, não podemos aceitar mais isso. Nem você, nem eu, em tempo algum. Para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque se Ele falou contra isso, você também tem que falar contra isso, tem que denunciar. Você não pode ser cúmplice desse erro em tempo algum. Então agora é hora disso acontecer. Então eu espero que essa mensagem possa fazer com que as pessoas entendam isso, despertem, abram os olhos
Não sejam mais enganados por esses homens que fazem comércio de vocês com palavras fictícias, porque tem que ser fictícias. Porque se eles forem usarem as palavras que falam contra isso, eles já sabem que isso é errado. Então eles têm que inventar meios para que a sua torpe ganância continue acontecendo durante muito tempo. Então eu espero que essa mensagem possa servir para isso, para edificar o corpo de Cristo hoje. Eu espero que assim aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.